Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo? Tudo legal? Pessoal, eu quero passar para você os números, alguns números do agronegócio, do movimento de negócios do agro, que quando eu vi, né, eu tive conhecimento desses números, aí eu fui entender aquela frase: o agronegócio brasileiro é o celeiro do mundo. Você tem que entender, ver os números para você entender a frase. Vamos a alguns números e depois eu quero te dizer o porquê que eu estou passando esses números para vocês. Lá no final é assustador o que eu vou dizer para você em relação ao investimento do governo federal. Preste atenção aqui, ó. Um terço do produto interno bruto do Brasil vem do agro. Um terço do emprego no Brasil vem do agro. Um terço dos empregados no Brasil advém do agro. Mais de 5%, mais de 50% do que se vende para o exterior, lá no exterior, que se comercializa lá no exterior em relação a produtos advindo do agro, mais de 50% é do agro brasileiro. Olha isso, mais de 50% dos produtos comercializados no mundo, mais de 50% é do Brasil. Tá? É um negócio assim inacreditável. Olha, 40% do que se produz de soja no mundo sai do agro brasileiro. 40%, quase a metade, né, sai do agro brasileiro. 50% do açúcar produzido no mundo sai do agro brasileiro, ou seja, metade do açúcar do mundo quem produz é o agro brasileiro. Olha isso aqui, em cada 3 cafezinhos no mundo, é brasileiro. Quer dizer, em cada 3 cafezinhos que se toma no mundo, um é brasileiro. Olha isso, inacreditável a potência do agro brasileiro tão desprezado. Vamos lá. Agora, isso aqui, ó, isso aqui é uma covardia, isso aqui é um strike, não é? Isso aqui é uma covardia. 80% dos sucos, do suco de laranja vendido no mundo, 80% do suco de laranja vendido no mundo sai do agro brasileiro, sai do agro brasileiro. 80%, olha isso. Tem mais. Vamos lá. Na Europa, em cada 9 copinhos de suco, não é? Seja de que fruta for, em cada 10 copinhos de suco que se toma na Europa, independe da fruta, 9 é brasileiro. Aí você começa a entender por que essa frase: o agro é o celeiro do mundo. O agro brasileiro é o celeiro do mundo. Inacreditável. Olha, 25% da carne de gado consumida no mundo é brasileira. Sai aqui do Brasil, do nosso agro. Vamos mais. 1/3 do frango consumido no mundo é aqui do Brasil. Também sai do agro brasileiro. Então, pessoal, esse é o nosso agro brasileiro que eu estou apresentando para muitos que não conheciam esses números, né? Tem mais, 30% do milho do mundo é produzido no Brasil. Tá? O agro exporta 1,6 milhão de reais por minuto. Olha o potencial, né? Não é à toa que é 1/3 do produto interno bruto do Brasil advém do agro. Quer dizer, exportando 1,6 bilhão por minuto. Bom, o agro alimenta mais de 210 milhões de brasileiros e 1 bilhão de pessoas em redor do mundo. Na última feira, para você ter ideia, na última feira do agro, que foi agora recente, eu não sei, não lembro se foi no Paraná, não lembro mais qual foi mas foi agora, recentemente. O agro comercializou, foi vendidos 7 bilhões em produtos do agro.
7 bilhões em uma feira. Agora, pasme, está aqui uma matéria, eu tenho uma fonte aqui, a fonte é do repórterdiario.com.br, mas você pode encontrar na Gazeta, você pode encontrar no G1, o governo, né, que tentou segurar o subsídio do agro. Não tem dinheiro para o agro. Houve um movimento enorme, tanto internamente aqui no Brasil como fora, porque o mundo entende a necessidade do agro brasileiro estar ativa, estar forte, porque além de alimentar o seu país, alimenta outros países. E aí o governo sentiu a pressão e o Haddad, esse incrível ministro da economia, esse gênio, né? Essa fera da economia, viu que o negócio ia pegar. Não, vamos arrumar um dinheiro aqui, tira dali, tira de cá, e vamos arrumar 4 bilhões. 4 bilhões, cara, sendo que o agro negociou recentemente 7 bilhões. Esse governo não é sério. Esse governo quer trazer um holodomor para o país e restante do mundo. A fome que matou mais de 20 milhões de pessoas na Europa, especialmente na Rússia, se eu não estou enganado. Então, através de uma medida provisória, eles vão tentar investir 4 bilhões no agro. Agora, preste atenção nesses números aqui. Veja quanto países de grande potência mundial investe nos seus agros, no agro do seu país. Por exemplo, vamos aqui, ó. A China, por exemplo, a China investe 20% do produto interno bruto do seu país. A China investe 20% do produto interno bruto no agro chinês. Os Estados Unidos, bom, deve aumentar agora com o governo Trump, né? No governo Biden era investido 10% do agro americano, 10%. 20% no chinês, o chinês investe 20% no agronegócio do seu país. Os Estados Unidos com o Biden estavam investindo 10%, deve aumentar agora com Donald Trump. E a Rússia, do Putin, investe 15%. 15% é o investimento da Rússia. Sabe quanto o Brasil investe no agro? Sabe quanto o Brasil investe no agro? Pasme, senhores. Bom, aí você pensa assim, bom, se a China investe 30%, os Estados Unidos, aliás, se a China investe 20%, os Estados Unidos 10%, a Rússia 15%, o Brasil deve investir 30%, 25%, talvez mais, 30%. Não. Só que não. Inacreditáveis, deixa eu ver para não errar aqui, 2,5. 2,5 é o investimento no agro brasileiro pelo governo do país. É ou não é um governo sem vergonha? Um governo tirano, um governo opressor, um governo que quer realmente levar o seu país à fome. Isso porque nós já temos aqui, ó, outros números aqui, nós já temos 5% do povo brasileiro, 5% dos brasileiros já vive hoje em estado de insegurança alimentar. Você está entendendo, pessoal? A gravidade, quando você tem um ditador governando, um governo socialista / comunista. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, antes do Fidel Castro, Cuba era o maior produtor de açúcar, do mundo, Cuba. O maior produtor de açúcar do mundo, Cuba. Mas entrou lá Fidel Castro, o socialista / comunista. Olha a situação de Cuba hoje, pedindo esmola aqui e ali, o povo migrando para outros países para não morrer de fome. Cuba está reduzida a nada. Cuba está reduzida, infelizmente, a um país totalmente destruído, esfomeados, não é? Infelizmente. Veja bem, a Venezuela era o país mais rico aqui da América, claro, depois dos Estados Unidos. Quem dava a bola era a Venezuela, riquíssimo, botava o Brasil no chinelo. Depois que o Chávez entrou, aí veio esse Maduro, né? Também um cara que conversa com passarinho, né? Como o Chávez, o Maduro que é um sem vergonha, um ditador assim. Olha a situação da Venezuela. Um estado de miserabilidade vive o seu povo.
E esse cara aí, que não é diferente, esse Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho do Satanás, ele agora, ele quer, né, fazer do país, fazer do Brasil como fizeram lá fora. Não é? O Stalin e o Mussolini, se não me engano, que não investiam no agro, não é? Traziam o povo na esmola, no punhado de milho ali, tratava o povo como animais. Né? Esse cara quer fazer a mesma coisa com o país. Né? Esse cara quer fazer a mesma, mas só que não. Não vai, mas não vai mesmo. Então, meu amigo, esses são os números do agro. Números assim que eu fiquei realmente encantado. Por isso que o Brasil, né, o agro brasileiro, partiu para cima desse governo, sem vergonha, dizendo: você está louco. Né? Basta que os juros, as taxas de juros cobrados nesse subsídio é 11% ou mais. Quer dizer, é pior do que a agiota. O governo empresta dinheiro pior do que a agiota. Né? Pior do que os bancos também, cobrando 11% de taxa de juros ou mais. Esse dinheiro não é. Toma aqui, ó, investe lá, não é assim. Então, nós temos um governo falido, um governo pobre de espírito, um governo ideológico, enfim, infernal. Nós temos um governo hoje que realmente é um lixo. Valeu, pessoal. Abraço.